O Paramos no oitavo. oitavo, Esse isso. aqui. Isso. É, que na verdade nós já conversamos sobre ele, né? Mas retomando um pouquinho, né? Aí está falando daquilo que o Bobbio, né, e vários autores, né, contemporâneos consideram como pré-requisitos, né, para se considerar um país como democrático, né, no mundo atual. Né? E aí eles falam dessas diversas condições, né? E uma das coisas que na verdade não está dito aí de forma explícita, mas que eu acho que é interessante a gente relacionar com a nossa realidade atual, né? É a questão das instituições, né? Porque a gente ouve muito essa história. Não, o Brasil é uma democracia, as instituições estão funcionando. Né? Então, assim, eu queria ver o que vocês pensam sobre isso, sobre essa história das instituições funcionando, né? Porque a gente tem eleições, né? Eu acho que elas não são livres e nem são competitivas. Conforme eu disse para vocês na última vez, né? Eu acho que aqui a gente só atende ao requisito aí do periódicas, né? Periodicamente a gente tem eleições, por enquanto. Mas eu não acho que elas são livres e nem acho que elas são competitivas. Então, para mim, não preenche esse requisito. Mas aí, assim, independente dessa teoria, desse autor, né? Tem muita gente que fala aí, não, as instituições estão funcionando. Que instituições são essas, né? Em princípio, o Congresso, né? O STF, sei lá, a OAB, a ABI, etc. Pois Né? é. Então, Mas instituições aí que entra o problema. podem... O problema nosso é o seguinte: na nossa democracia representativa, as instituições elas se configuram dentro de um Estado que defende um modelo de exploração que é o capitalista, né? O modelo capitalista. Então, as instituições representam o capital, o capitalismo, né, digamos assim, e o capital em si, que por si só são excludentes, né? Então, por exemplo, o que aconteceu essa semana? A PGR, de certa forma, ela endossou tudo que o presidente não fez, né? Ou seja, a PGR, que é uma instituição que deveria fiscalizar a presidência da República, o executivo, ela está a serviço do executivo hoje. Então, ela não representa nada em termos democráticos para a população. Então, sim, a instituição está funcionando? Está. Ela está constituída? Está. Ela fala contra o povo. Ela não está a favor do povo, da democracia. Ela está a favor de endossar justamente os desmandos do executivo. Né? Porque quem elege, quem nomeia o procurador-geral da República é o próprio presidente. Então, o executivo acaba colocando mordaça de maneira indireta, e nesse caso especificamente muito mais direto, né? Porque o Bolsonaro fez a promessa de levar o cara para o Supremo Tribunal, que é um outro problema, né? Esse negócio de nomeação de juízes para o Supremo Tribunal Federal ser feito pelo presidente somente. Então isso complica a situação. Então as instituições, elas não representam de fato uma democracia. Levando em consideração que democracia, conforme o conceito que nós vimos aqui então, é o poder do povo, né? Ou o povo no poder, né? Como você quis afirmar, reforçar. Nesse ponto de vista, as instituições funcionando não significa que esse poder está realmente no povo ou do povo, né? Ele está em nome do povo, né? Que na realidade não funciona. Está falando em nome do povo sem o povo abrir a boca. Justamente isso. Então, nós temos um problema seríssimo no judiciário, que o judiciário ele é vitalício e cada juiz funciona como um mini-rei, né? Como se fosse um reizinho. Então você tem aí os juízes eternos, vitalícios,
que... Poder divino e vitalício. Oi? Poder divino e vitalício. E o que é pior, né? Todos os juízes, na sua maioria, representam a elite brasileira, não representam o povo brasileiro, né? Então, nenhum dos juízes que estão lá fala em nome do povo, né? Fala da elite, né? Porque se você... E aí teve um trauma bem ruim também, né? Da única tentativa, eu acho, que aconteceu nesse país, do Lula de tentar colocar alguém lá que fosse mais, né, de uma origem mais popular e tal, que foi o caso do Joaquim Barbosa, né? Negro, filho de uma doméstica, etc. e tal, com uma história, né, de classe popular mesmo, né? E, infelizmente, não significou nada, né? E aí você... não defendeu os interesses do povo. Você vê também o próprio Toffoli, né, que era advogado do PT e tal, e também cá entre nós não representou... Não, cá entre nós não, cá entre todo mundo. Pois mas aí você vê o seguinte, que nós não temos nenhum juiz ligado a causas populares. Nenhum. Sim. Né? Então a instituição está funcionando? Está. Legitimamente, está tudo legal, tudo legítimo. Só que não é democracia, não representa democracia, né? Então, nesse sentido, você tem que fazer uma crítica a esse tipo de instituição, como é que ela funciona, né? Ela funciona e cá entre nós, apesar de todos os pesares, ela foi o contrapeso até agora, né? Nesse governo. Mas longe de ser democracia, né? Na minha opinião, também muito longe. Um outro aspecto aí também, mas voltando aí para a nossa realidade atual, né, a questão da liberdade de imprensa. Vocês devem ter visto a carta lá do general para a Época, né, que fez uma reportagem acusando, de uma forma que, a meu ver, é realmente um tanto generalista, né, mas acusando o Exército de estar matando o povo brasileiro, porque o Exército tem sido cúmplice, né, da matança. E aí o general mandou a cartinha em nome, né, do Exército, um órgão oficial mesmo lá do Exército, Conselho de Comunicação do Exército, baixando a repressão mesmo, né? Cala a boca, não pode falar isso não, censurando com força. Então, para mim, mais uma demonstração, né, de que realmente a nossa democracia é muito frágil. Né? Se ela existe, ela é muito frágil. Ela não tem nenhuma... O grande problema é que nós temos generais da ativa no executivo, direto no executivo. Então, no caso aí, o ministro da Saúde especificamente, o mais evidente, né? Sim. Esse cara, ele está, de certa forma, ele representa o Exército. Se o Exército cala diante disso, o Exército está endossando toda a situação. Essa é uma realidade. Agora, o Exército brasileiro, ele vai agir sempre com truculência, porque ele é sempre treinado para a guerra, né? Para o confronto, nunca para a paz, né? O nosso Exército brasileiro sempre é revanchista, né? Ele não tem essa de apaziguar, ele tem de enfrentamento. Então, nós não podemos esperar aqui da caserna nossa, né, do nosso Exército, para não esperar nenhuma palavrinha de consolo, não, porque eles são brutos mesmo, né? São grossos. Inclusive, tanto é que o ministro da Saúde ele é truculento com as mulheres, principalmente, com as jornalistas mulheres, né? É incrível como é que ele é grosso. Né? Na verdade é isso, né? Truculento internamente, né? E subalterno externamente. Por isso que a crítica da época foi de certa forma legítima, né, a crítica, só que aí o Exército reagiu, né? Só que o Exército está, infelizmente, ele está calado, né? Então, quem cala consente. Sim. Bom, mas vamos passar para o próximo? Sim, podemos. Que aí a gente começa a conversa de hoje mesmo? Bom, mas aí então, segundo o Bob, né, a democracia burguesa, a democracia representativa,
que é a democracia predominante, né, no mundo hoje, ela tem algumas promessas que ela não cumpriu. E aí, a primeira delas que ele fala é a questão da sociedade centrípeta versus sociedade centrífuga. O que é isso? A sociedade centrípeta seria a sociedade, digamos assim, convergindo para um único centro de interesse. Então, haveria lá nos clássicos, lá no Rousseau, por exemplo, né, tinha a história da vontade geral, né, ou do interesse geral. Então, a ideia do centrípeto é isso. Haveria um interesse geral, uma vontade geral, que a sociedade convergiria para ela, para esse interesse, para essa vontade. E a realidade não é essa. As nossas sociedades são centrífugas. Elas têm vários centros de poder, né? Vários grupos de interesses, várias vontades diferentes, né? Que tem a ver, então, com o pluralismo, com a diversidade e com o conflito de interesses nas sociedades contemporâneas e, aliás, acho até que nas sociedades antigas também, né? Não é necessariamente nas sociedades contemporâneas que isso acontece. Talvez nas sociedades contemporâneas esses interesses conflitantes e diversos sejam mais reconhecidos, admitidos, explicitados. Mas o fato é que a tal da vontade geral ou do interesse coletivo, interesse geral, essa coisa não existe enquanto uma unidade, né? O que a gente tem hoje realmente são muitos interesses, e esses interesses muitas vezes são conflitantes. Eles têm a ver com a diversidade das nossas sociedades, né? Que contemporaneamente são mais diversas ainda, porque maiores, inclusive, né? Quanto maior uma sociedade, provavelmente mais diversa ela será. Tá? Então, essa é a primeira promessa não cumprida da democracia representativa, a história do interesse geral, ou da vontade geral, né, de uma sociedade convergindo para esse interesse geral. Uma segunda coisa que tem a ver com essa história ainda, uma segunda promessa não cumprida, né, que tem a ver ainda com essa história dos interesses, é a questão dos interesses gerais versus interesses corporativos. Nós já chegamos a conversar um pouquinho sobre isso na última vez, né? A questão de quem elege, né? Quem elege, o eleitor, o povo, o cidadão, que elege uma pessoa. Ele elege essa pessoa para representar determinados interesses. É muito raro na nossa sociedade alguém que vote, né, na Mônica, né, que foi o nosso exemplo da outra vez, para a Mônica defender o interesse da população como um todo. Né, o exemplo que eu usei foi que os professores, que eram a maioria dos meus eleitores, né, eles votaram em mim para que eu defendesse a educação. Né? Provavelmente, se teve algum eleitor que votou em mim com o interesse de que eu defendesse, né, digamos assim, os interesses da população como um todo, os interesses mais gerais, a questão da igualdade, da justiça, etc. e tal, provavelmente é um número bem menor. A maioria votou com esse interesse de que eu defendesse aquela coisa específica, né, que é a questão aí do mandato vinculado, né, vinculado a um interesse específico. Então, essa questão, então, mais uma vez, que tem a ver com a primeira, né, dos interesses gerais versus interesses corporativos, interesses de grupos.
né? E aí o mandato vinculado ao mandato livre, que tem a ver com quem revoga o meu mandato, né? Se a gente tem uma democracia, se a gente reivindica isso, a questão da revogação de um mandato popular, né? De um mandato que foi conferido pelo povo e aí supostamente o povo teria autoridade para revogar esse mandato. Mas a Mônica, né? Quem é que poderia revogar o mandato da Mônica, se ela tivesse sido eleita? Seriam os professores? Seriam os eleitores dela? Ou seria o conjunto dos eleitores? E também tem outra questão aí, né, Mônica? Que mecanismos seriam utilizados para que isso pudesse ocorrer? Nós não temos um mecanismo para que isso ocorra de maneira mais direta, né? Não tem. Vamos pegar o caso, por exemplo, hoje atual. A gente pode fazer pressão para fazer o impeachment do atual presidente. Mas se o presidente da Câmara não colocar o impeachment em votação, nada sai. Não adianta. Então, o único caminho para o impeachment é o presidente da Câmara colocar em votação. Se ele não colocar em votação, não sai nada. Então, qual é o mecanismo de fato que o povo pode, digamos assim, fazer uma participação mais objetiva, no sentido de você poder realmente fazer certos impedimentos de mandatos, né? Sim. Essa questão depois a gente vai estar vendo aí a questão da democracia semidireta, né? Sim. Os instrumentos que ele fala para transformar essa democracia representativa que a gente tem, para aperfeiçoar, não é transformar, não, é aperfeiçoar essa democracia representativa que a gente tem, ele propõe alguns instrumentos. A revogação do mandato, né, seja do executivo ou do parlamento, não está entre os mecanismos que o Bobbio propõe. Sim. Mas outros autores colocam essa questão, né, da revogação do mandato parlamentar, né? E é por isso que vem um pouco essa discussão. E dentro dela, a questão do DAO, né, que é o único momento em que eu vou estar inserindo um pouquinho aqui o DAO. Por quê? Porque esses interesses corporativos, normalmente eles chegam na arena política de uma forma mais intensa. As pessoas que estão organizadas em grupos, né, grupos de interesse, em movimentos sociais, em partidos políticos, em sindicatos, etc., elas têm uma intensidade de preferência maior, né? Elas têm, por ter, né, essa intensidade de preferência maior, elas se organizam e elas conseguem pressionar mais do que o cidadão, digamos assim, não organizado, o cidadão que não está em nenhum grupo, que não se manifesta, que não fala, né? Enfim, que está levando a vida aí do jeito que dá conta. Então, tem a questão da intensidade das preferências aí, que o DAO incorpora, e que tem a ver com isso, né? As pessoas que têm realmente preferências intensas, né? E que têm clareza política, que têm organização, essas pessoas se organizam e, consequentemente, elas conseguem exercer uma pressão maior, né, sobre o poder e, eventualmente, né, elas conseguem que algumas de suas reivindicações sejam atendidas. Né? A possibilidade de uma reivindicação de alguém que faz parte de um grupo de interesse ser atendida é muito maior do que de um cidadão individualmente considerado, né, de um cidadão que não está organizado, a não ser que esse cidadão seja muito rico, né, no nosso caso. Que esse cidadão seja, digamos assim, o velho da van. Professor, não.
Não, de jeito nenhum. Mas aí é um pouco isso, então, que o Dal coloca, que eu acho que é interessante também, né? Essa questão da intensidade das preferências. Bom, a terceira promessa não cumprida o Bobbio coloca assim, a prevalência das oligarquias. Na verdade, a prevalência das oligarquias é o problema, né? Porque o que continua acontecendo nas nossas sociedades? Os ditos melhores, né? As elites, sejam elites econômicas, sejam elites intelectuais, sejam elites políticas, as elites é que continuam definindo as coisas, não é o povo. Né? Então, assim, não é democracia, no máximo é oligarquia, porque o que prevalece é a vontade, como é que fala isso? São os interesses dessas oligarquias. Né? Então, às vezes, de várias oligarquias, não necessariamente é uma oligarquia, mas não é o povo, são alguns grupos poderosos, por isso oligarcas, né? Que conseguem impor as suas vontades. Então, as oligarquias continuam prevalecendo. E aí não é a democracia, né? Enquanto poder do povo, enquanto povo no poder, não acontece. Uhum. Vocês querem falar alguma coisa? Vamos para a próxima? Ok. A quarta promessa não cumprida é a ampliação dos espaços de democracia. Segundo o Bobbio, uma democracia só seria democracia se, além de termos democracia, digamos assim, no executivo, no legislativo, na esfera municipal, estadual e federal, etc., a gente tivesse democracia na família, na igreja, na escola, nas fábricas, né? Em todos os lugares onde decisões que afetam um grupo de pessoas, né? Grupos de pessoas, essas decisões fossem tomadas por esses grupos de pessoas. Mas a igreja, hoje, a igreja está um problema, né? Eu não sou a favor de igreja participar de questão de participação, principalmente política. Eu vou contra esse pensamento aí. Não, mas não é exatamente isso que ele está falando, Gleiciane. Assim, olha só, lá na igreja. Mas lá na igreja, né? Digamos que você participamos de uma igreja X, tá? E lá na igreja são tomadas algumas decisões, né? Por exemplo, como que vai ser a missa X do dia X? Ela vai tratar de que assunto? Nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos a homilia vai ser assim ou assado, etc. e tal. A decoração da igreja, essas coisas, entendeu? Segundo o Bobbio, numa democracia, inclusive as igrejas teriam que decidir essas coisas de forma democrática. Sim. Né? Uhum. Mas tem o grupinho. As decisões que dizem respeito à coletividade, nesses diversos espaços, seriam coletivas, seriam decisões coletivas. Eu até acho que tentam. Sabe? Mas a questão do conselho paroquial é esse o objetivo. Porém, a força do padre é muito grande, né? O padre exerce uma função de comandante, de coronel dentro da igreja, né? E os padres conservadores mais ainda, né? Então, é muito complicado isso.
É muito complicado. Não, é sério mesmo, estou falando sério, a coisa é muito séria, né? Quando um padre é mais democrático, ele até aceita a opinião do conselho, ele negocia e tudo mais, mas quando o padre é muito conservador, pode esquecer, né? A coisa não anda do jeito nenhum, tem que ser do jeito que ele quer, né? Principalmente quando, no caso dos padres conservadores, muito ligado a Roma, a romanização da igreja, no caso da igreja católica especificamente, que eu estou falando da igreja católica, esse processo de romanização, de você trazer uma cultura europeia para dentro da cultura latino-americana, os padres conservadores são intransigentes com isso, né? Então não há diálogo. Rito, liturgia, sacramento, é tudo muito formal e muito de cima para baixo, né? E muito dogma, né? Dogma e muito machismo em cima também, né? Levar em consideração que tem esse outro lado também do machismo, né? Agora, a questão das igrejas evangélicas, e aí até das seitas evangélicas, que eu estou usando esse termo seita, entre aspas, porque é uma fala que eu ouvi ontem, do Raimundo Bichelin, né? O Bichelin não considera os neopentecostais como religião, é uma seita. Eu achei... neopentecostais, sim. Eu achei interessantíssima a fala dele ontem. Então, e aí ele trabalha nas seitas, né? Quando o pastor também, ele conduz toda uma massa, né? De cima para baixo, pior do que na igreja católica, em termos de lavagem mesmo, de imposição de ideias, e faz e manipula esse grupo para defender seus interesses no campo político, né? Isso é muito mais sério ainda. E o que nós estamos acontecendo, está acontecendo no Brasil hoje, por exemplo, a questão do mito, né, Bolsonaro. O mito Bolsonaro foi criado em cima dos evangélicos. Os evangélicos, digamos assim, não todos, mas uma boa parte dos neopentecostais, consagrou o Bolsonaro como um mito religioso, né? Idólatra, né? Ai, Ponte, você é obrigada a falar. Fala, filho, pode falar, pode se opor aí. Tem uma parte grande da Igreja Católica nessa história também. Tem muito ligado à renovação. Muita renovação carismática nessa história. Tem. Aqui está uma mesa, tem aquela nova escola que vai surgir agora, do Recanto do Espírito Santo, é tudo ligado a esse grupo, né? O padre Santana, com aquela reunião esquisita que eles fizeram lá algum tempo atrás aí, uns dias desses, né? Vocês sim, no Padre Santana, né? Tem a questão do padre Léo que foi aqui do bairro Pelossá, que está indo para de Minas também, é outro, né, que coordena esses grupos todos aí. O padre Christian, né? O Léo? O padre Léo. Léo não, o padre Adriano. Adriano, então, as situações são complexas, viu, Mônica? Não estou tirando a culpa dos católicos também, não. Tem linhas aí bastante radicais nesse ponto, né? Mas os neopentecostais, especificamente, você não tem como negar isso, né? Malafaia e Companhia Limitada, né? Sim. Pois é, mas aí essa questão assim, bem além da igreja, né? Sim. A escola, por exemplo, né? A escola também tem uma diretiva, uma né? coisa que nos afeta diretamente, né? Este ano quase todos aqui estamos diretamente relacionados com a escola. É um lugar também onde predomina muito o autoritarismo. Eu até assustei este ano, porque foi feita agora a renovação, uma mudança uma reelaboração do plano diretor da escola, né, do PDI, né, da escola, e sem participação dos professores, de ninguém, né, de cima para baixo. Achei estranho pra caramba. Demos o grito e não resolveu nada. Não é anormal, né, infelizmente. Não é, e aí você vê o quanto que isso é diretivo, né, então não há democracia aí. A mesma coisa na família. Vamos pegar, por exemplo, não vou voltar muito tempo na história, não, mas a instituição da República no Brasil, a República dos Coronéis. Quem definia tudo na família era o coronel também, né? Ele era chefe político e chefe familiar, né?
o patriarcalismo, né? Que continua até hoje, né? Na verdade, é isso, né, que o Bob está falando, né, assim, os nossos locos, né, de poder, mini locos de poder, eles são todos autoritários, né, a família, a igreja, a escola, a fábrica, todos são autoritários, né, então, na verdade, quando o autoritarismo prevalece na dimensão política, né, nas instituições políticas, é um pouco o reflexo, né, do que a gente vive no miudinho, né, do nosso dia a dia. A nossa família é autoritária, a nossa igreja é autoritária, a nossa escola é autoritária, a nossa fábrica é autoritária, o nosso governo vai ser autoritário também, né? Tem um pouco a ver, né, com aquela história que o povo diz, né, e que tem um fundo de verdade, né, que, por exemplo, o Congresso Nacional, ele é o quê? Ele é um espelho da nossa sociedade. Né? Por mais que isso nos desagrade, é a verdade. Né? Ele foi eleito, né, e ele representa, embora na minha visão de uma forma distorcida, mas ele representa o que é, né, no fim das contas, a nossa sociedade. Então, assim, o que eu acho que o Bob está falando, no final das contas, é que a gente tem que evoluir, né, como sociedade democrática. Né? Não se trata de democratizar o executivo, democratizar o parlamento. Trata-se de democratizar a nossa sociedade. É esse o nosso desafio. E é isso que é uma tarefa gigantesca, no final das contas. Ok. Bom, a quinta promessa, né, é a questão do poder invisível. O que o Bob está falando aí? Está falando da questão de que o poder é público, né? O poder, ele se chama assim, poder público, né? O poder dos governantes. E eles teriam que ser desenvolvidos, né? E, digamos assim, administrados de forma pública. Né? E ele chega a falar isso. Olha só, literalmente ele fala assim: ações governamentais invisíveis são as que não seriam aceitas se feitas às claras. Então, assim, né, tem essa história do, digamos assim, como é que chama isso, gente? Segredo de Estado. Né? O Bob fala que isso não devia existir, não faz sentido. Né? Não tem que ter segredo de Estado. Por quê? Porque tudo que o Estado faz é em nome do povo. E se ele faz em nome do povo, o povo tem o direito, tem né, a prerrogativa de saber, de ver e de saber do que se trata, do que o governo está fazendo, por que ele está fazendo. Por isso é imoral, né, Mônica? É imoral receber o dono da JBS fora da agenda presidencial no Palácio Planalto, né? Por isso é imoral. Né? Com certeza. Justamente... Como é imoral quase tudo que eles fazem. Não, sim, mas assim, estou pegando um exemplo recente do Michel Temer, né? Quase tudo, Geraldo, quase tudo que acontece, né? Digamos assim, no executivo, por exemplo, né? Quase tudo é oculto, é escondido, nada é feito às claras praticamente. Não há transparência. Não há transparência. A reunião ministerial do nosso presidente deveria ser todas transmitidas, né? Sim.
Embora tenha essa questão também, né? Um contraponto disso, né? Em relação, por exemplo, aconteceu agora essa reunião da Anvisa e antes a reunião do Ministério, né? Do Bolsonaro, aquela que vazou, Sim. Aquela reunião, né? Que eles falaram que ia passar a boiada, etc., aproveitar a pandemia para passar a boiada e daí para frente, né? Na verdade, e as reuniões do STF, né? O que acontece aí, né? Eu acho que as críticas que se fazem, né? Porque em nome de uma transparência, na verdade, eles estão jogando para a plateia, né? Estão, por exemplo, o STF. A obrigação do STF, a obrigação primeira do STF, não é agradar a população, digamos assim, mas é ir obedecer e cumprir o que está escrito na Constituição Federal, né? Independente disso, agradar ou desagradar a mim e a você individualmente. Claro que a coletividade é outra história. Mas tem esse negócio, sabe? Assim, primeiro, o que eles sabem que está errado, sabem que vai desagradar a população, eles fazem escondido. E, muitas vezes, quando eles fazem as claras, é com esse objetivo, né? De jogar para a plateia, de tentar legitimar coisas que, na verdade, são ilegítimas, né? É meio populista, é meio manipulador essa questão aí dessa transparência forçada que muitas vezes acontece aqui, eu acho. O que vocês acham? Ou vocês não acham? Não, na questão de achar, eu acho que a questão se é transparente, as coisas, mesmo que não transmitam a reunião, porque tem coisas que são internas que podem dificultar relações econômicas com outros países, outras nações, mas que seja claro o que foi discutido em termos de pauta, para que a população saiba o que está sendo feito, né? Então, acho que o problema todo é que nós nunca sabemos o que está acontecendo de fato nos bastidores, né? Nós não conhecemos a realidade, infelizmente. Na verdade é isso. Há muito obscurantismo. Demais. E, obscuridade. E isso tem a ver, inclusive, o Bob chega a falar, eu não coloquei aqui, mas ele chega a fazer um contraponto com a questão do olho do Estado sobre você, indivíduo. Né? O Estado, ele não se revela, ele não mostra o que ele está fazendo, mas você, na sua intimidade, nas menores coisas que você faz, o Estado sabe. O olho do Estado sobre o cidadão é assim, absoluto, é pleno. Né? O Estado te controla dia e noite, noite e dia, em todos os aspectos possíveis. Big Brother, né? Tipo isso. O grande irmão mesmo, né? Lá do Orwell. Na verdade, é o Leviatã mesmo do Hobbes, né? Ele é o Leviatã mesmo, né? Não no sentido de ser constituído pelo povo todo, né? Que compõe o corpo do soberano, no caso lá, né? Mas no caso de você ser fiscalizado o tempo inteiro, quer dizer, sua conta bancária, seu CPF, sua identidade, sua opinião na internet, sua publicação no jornal, numa revista, tudo é fiscalizado, você não tem dúvida. Né? Até seu pseudônimo. Exatamente. Essa história de pseudônimo é pura ilusão. Mas em todo caso é uma forma que você tem de, pelo menos na base, você não ser chacoalhado o tempo todo, né? Sim. Mas então o Bob está falando disso, né? Desse poder invisível, que é o poder que, ao mesmo tempo que faz as coisas sem prestar contas à população, aos cidadãos, né? sem ser transparente,
ao mesmo tempo, ele é invasivo, ele é totalitário ao controlar e ao tornar público para ele toda a vida, né, de cada cidadão, né, ao ter controle de todos os cidadãos, de todas as ideias e de todos os atos dos cidadãos, né, de todos os cidadãos, no fim das contas. E aí, um pouco aqui o que ele fala no final das contas, né, os governos não são controlados, eles controlam. Né? Então, o que seria um contrassenso, né? Realmente uma promessa não cumprida, porque isso não é democrático. Né? Num governo democrático, de fato, o governo seria controlado pelo povo. E não é isso que acontece. Pois é, Mônica, aí tem uma questão. O povo é controlado. Tem uma questão, vou colocar, não sei nem como agir diante disso. A gente sabe que tem, mas não tem como provar isso porque a coisa é camuflada. No ano de 2018 para 19, no final de 19 para 20, aconteceu uma coisa lá na cultura, e eu tenho certeza que aconteceu não só lá, mas em todas as demais instituições do poder municipal, onde os funcionários de cargo comissionado tiveram que assinar um documento para doação de um valor de 1% do salário para a campanha política do atual prefeito. Eles fizeram isso de maneira institucional. Então, todos os funcionários comissionados foram receber a correspondência, que é uma declaração que eles estão doando para um partido X um valor do seu salário descontado em folha de pagamento para a campanha política. Isso aconteceu no governo Osmando e também aconteceu no governo Neider. Eu tenho certeza disso. Eu acho que isso é ilegal, né? E o funcionário, se não doasse, ele perderia o emprego, claro, né? Então você tem um caixa 2 aí dentro. A questão é como fazer uma denúncia disso se você não tem provas. Mas não é caixa 2, porque é oficial. Pois é, mas aí que tá. Então, é legal isso ou não é legal? Né? Ou não é legal? Né? O problema é que foi feita uma coisa ilegal de forma legal, né? Pois é, mas aí é isso. Mas aí como é que você denuncia isso? Não tem nem como denunciar. Porque se você for denunciar, você tem o ônus da prova de quem está denunciando, né? Ou não? Sim. Aí que está o problema. Você não tem documento, não tem como provar. Sim. Mas não vai descontar na folha? 1%? Vai, mas é doação, tá legal. A forma de doação tá legal. A doação tá legal. Supostamente a pessoa fez aquilo voluntariamente. Voluntariamente, só que não é voluntário. Nós sabemos que não é voluntário. Nós sabemos que não é voluntário. Porque a pessoa é coagida, no próprio, inclusive o funcionário fica lá do lado para receber a folha assinada. Então, e no final da tarde o prefeito saberá quem fez a doação e quem não fez. Quem tem que demitir e quem tem que... Então não é espontânea vontade, né? É espontânea pressão, digamos assim. Agora, o problema é como denunciar uma situação dessa. Não tem jeito, né? É onde a gente falaria, voltando nessa questão do Bob, do controle que o Estado tem sobre o indivíduo, né? Até mesmo o indivíduo funcionário dele, né? E muitos prefeitos não fazem concurso, não nomeiam concurso, porque é preferível ter o funcionário nesse nível, né? E inclusive a questão assim, que está acontecendo aí de reforma administrativa, de estabilidade, né? De perder estabilidade, é submeter, né, todos os servidores públicos a esse tipo de pressão, né? No fim das contas. Porque o servidor público, eu acho que essa questão é complicada, é difícil, não é fácil, porque realmente
tem servidores públicos, infelizmente, que são muito incompetentes mesmo e muito desonestos, né? Infelizmente isso existe, mas é a questão do princípio, né? O princípio que garante a autonomia, a legalidade, a democracia, a continuidade das políticas públicas, é o concurso público, né? E isso está sendo detonado, digamos assim, né? Com base nesses argumentos, né? De alguns servidores públicos que detonam com todo, né? No final das contas. Então, sim, realmente é um problema, né? E eu acho que tem a ver com isso, sim, porque esses servidores, de forma inconsciente, né? Inclusive, a maioria deles, né? Mas eles compactuam com com esse despotismo mesmo. Mas mesmo que ele for de forma consciente, Mônica, mesmo tendo consciência, ele não vai, se ele precisa do emprego, né? E ele sabe que ele está ali porque o prefeito o nomeou, né? Ele não vai se subjugar, infelizmente ele não vai voltar atrás. Ele vai ter que aceitar, e mesmo a contragosto, né? Sim. Isso acontece demais, viu? Eu vi pessoas aceitando isso, eu tive que aceitar, infeliz, insatisfeita, mas não teve como lutar contra isso, né? Eu também conheço pessoas assim, que Pois é. Viveram isso. E não tem como denunciar, esse é o problema, não tem como eu levar isso para o Ministério Público, não tem como acionar o Ministério Público, né? Porque você não tem caminhos legais para fazer isso. Porque é a sua fala... Eu acho que tem a ver com a questão do controle popular, né? Do poder. Mas mesmo assim, Mônica, o controle popular, mas mesmo assim, como você, diante de uma situação desta, vai agir para que isso... Teria que ter um mecanismo menos burocrático para que isso pudesse aparecer, né? Para que o Ministério Público fosse acionado de maneira mais fácil, talvez mais direta, sem ter o ônus da prova. Não tem como provar isso, né? Sim. Realmente, né? Aí está dito, tá dito pelo Bob, né? É um dos nossos gargalos. Porque lutar contra esse controle do Estado não é fácil, não. Pois e aí é exatamente isso que o Bob está falando, né? O Estado não consegue, a democracia representativa não consegue te garantir isso, né? Te garantir essa transparência, né? Te garantir essa publicidade, né? Para os atos governamentais, para os atos públicos, no final das contas, né? Então, de acordo com o Bob, é mais uma das promessas não cumpridas da democracia representativa. E a última que ele fala é a educação para a cidadania. O que o Bob vai falar em relação a isso, né? Ele diz que, segundo a teoria democrática, né? Quanto mais o cidadão participasse da vida política, né? Quanto mais ele participasse das decisões, né? Da vida política, mais ele quereria, né? Mais ele gostaria, mais ele se entusiasmaria em participar. Então, se eu participo, se eu sou convidada a participar de uma decisão, aí eu vou querer participar de mais uma, e mais outra, e mais outra, e mais outra, e eu me entusiasmaria, né? E eu ficaria apaixonada pela democracia e pela participação, e eu queria participar cada vez mais. E, infelizmente, não é assim que as coisas acontecem no mundo real. O que ele diz e o que a gente vê, eu acho, né, pelo menos é o que eu vejo, é que
aconteceu nas nossas sociedades, tem acontecido o crescimento da apatia, né, da indiferença em relação às questões políticas e do voto clientelar, né, que é o voto comprado, o voto em troca de alguma coisa que me beneficie individualmente. Né? Então, assim, a educação para a cidadania, a educação para a participação, ela não aconteceu nas democracias modernas, digamos assim. Infelizmente, o que aconteceu foi exatamente o contrário, foi a apatia política e o voto clientelar, ou clientelista, ou o voto, como é que a gente fala isso? De cabresto. Né? E que agora é o voto de cajado. Tem um voto de cajado agora. Sim, com certeza. O Visconti gostou. Infelizmente Pastorzinho são suas ovelhas. O pastorzinho é suas ovelhas. Mas aí, assim, um pouco isso, né, que o Bob fala que, infelizmente, é um produto, né, da nossa democracia atual, da democracia que nós temos. Essa apatia, e aí tem um pouco a ver também, né, que a gente pode fazer a relação com, digamos assim, a demonização da política, né? Que é muito feita, na minha opinião, pela mídia, principalmente, né? Que a mídia é política, no meu entendimento, ela tem interesses políticos, e o interesse político dela é despolitizar o povo, né? É fazer com que o povo não queira participar, não acredite em ninguém, e generalize, e nivele tudo, porque isso, na verdade, beneficia a quem está lá no poder, né, e que quer continuar lá no poder. Mas aí é um pouco isso que o Bobbio fala, então, como a sexta promessa não cumprida da democracia. Ok. Alguma observação? Vamos para frente. Vamos lá. Semi-direta. Ok. Bom, aí o que o Bobbio vai falar? Que a solução, né, a proposta dele para aperfeiçoar a nossa democracia seria a gente ter, no mundo moderno, a democracia representativa, porque ele não acredita que a democracia direta seja possível, né? Aquela história de computadorcracia que nós vimos lá no início, ele não acha isso possível, ele não acha isso viável, né? Então, ele vai propor que a gente tenha uma democracia representativa aperfeiçoada por alguns mecanismos de participação direta. O Bobbio, ele cita, na verdade, só 3 desses instrumentos que estão colocados aqui, que são os 3 primeiros, né? O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Eu, por iniciativa própria, estou acrescentando aqui a questão do impeachment, a questão do mandato revogável, a questão dos conselhos populares e etc. Isso aqui é poder, né? Hein? Pensa que eu sou pouca porcaria? Não sou, não. Por aí. Mas aí, assim, na verdade, o que o Bob está falando? São alguns mecanismos, né, de participação direta que possibilitariam aperfeiçoar a democracia que a gente tem, né, que prevalece no mundo hoje,
que se demonstrou como a democracia possível, segundo ele, né, e segundo alguns outros autores também. Então, o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular, o impeachment, o mandato revogável, os conselhos populares, etc., seriam mecanismos para aperfeiçoar essa democracia. Qual que é a briga que se faz aí que a gente tem que fazer? Né? É se realmente a gente tem que pensar em aperfeiçoar essa merda, essa merda dessa democracia representativa, ou se a gente tem que realmente romper com isso e pensar de fato e tentar construir alguma coisa radicalmente diferente. Né? Eu acho que é essa a discussão que a gente tem que fazer. Né? Se realmente é o caso de tentar aperfeiçoar a democracia representativa, ou se é considerar que essa realmente é uma democracia burguesa, é uma democracia antipovo, e é uma democracia que vai sempre subjugar o povo, e que esses mecanismos serviriam apenas para, digamos assim, amenizar, aliviar o peso do como é que chama? Da canga, né? Sobre o povo. O grande dilema, o dilema é justamente esse, né, Mônica? Você partir do zero, você destruir tudo para ir radicalmente num novo, mas que novo? Né? Qual é a proposta nova? Há discussão sobre isso? O que é esse novo? Seria a social-democracia? Seria, sei lá, o anarquismo enquanto uma forma política, ou seria o socialismo? Não o socialismo proposto do século XIX, mas o novo socialismo, não sei. Eu acho que essa discussão ainda está muito incipiente. Eu não tenho clareza sobre isso ainda. Eu tenho lido alguma coisa sobre as alternativas dentro do sistema e eu vejo, assim, em alguns casos, muita utopia, sabe? Então, acho que o debate precisa ser o estudo, e eu vejo, assim, as pessoas não estão querendo estudar, não querem ler. Você propõe a leitura de um livro, Nossa Senhora, né? Então, é complicado. Sim. Não é fácil. Nada de fácil nessa história. Eu fico desanimado, porque você propõe a leitura de um livro, nossa, um livro inteiro, tem que ler, gente. Ler, debater, discutir, né? Eu acho importante isso. Porque não vai ser uma mudança, não vai ser uma mudança rápida. Nós que estamos aqui e acreditamos nisso, né, Fonte? Pois é, ontem eu participei de um grupo, eu participo do grupo da AGFIL de Divinópolis, não sei se você conhece o AGFIL. Eu já ouvi falar. O AGFIL quem coordena é o padre Michelin, né? Só que Michelin, eu falo que não, padre não, por favor, professor Michelin. Inclusive o Zé também, o Zé Heleno participa de vez em quando e tal. Ontem a leitura foi desse autor que coloquei, o discurso da servidão voluntária, né? Que ela é de 1548, mas o cara está falando, questionando a questão da monarquia especificamente, mas que serve para uma reflexão para hoje. O debate foi super interessante, mas vai ver quantas pessoas participaram? 5, 6, e quantos leram realmente? 2. Então, nós tomamos a decisão de ler o livro na tela, né? Então, nós lemos, nós não estamos correndo agora não, nós voltamos agora com uma outra perspectiva, não vamos ler juntos, né? Porque punha para ler, um só lia, o outro só lia, os outros não liam, né? E aí não tinha opinião para dar, não enriquecia o debate. Aí nós tomamos a decisão, não, vamos ler na tela. Mesmo demore mais tempo para ler um livro, mas no final de 3, 4 reuniões, 5 reuniões, lemos o livro inteiro, discutimos o livro inteiro. Porque o pessoal não lê, esse é o problema. Né?
E a coisa está funcionando, sabe? Eu acho que é legal isso. Eu acho, inclusive, que nós temos que começar a pensar nisso aí, ó. Vamos ler um livro tal, né? Vamos discutir esse autor até o final, né? Não sei, de repente é uma saída. Sim. E tem muito texto bom, viu? Tem muito texto bom. Assim, essa apresentação que eu estou fazendo aqui para vocês, isso aqui é o primeiro capítulo do livro do Bobbio. Pois é. Mas seria interessante se nós tivéssemos esse texto em mãos, o texto básico, uma leitura em conjunto. Eu acho que é essa leitura em conjunto. Ó, vamos ler o capítulo tal livro para a semana que vem, para 15 dias. O pessoal tem que ler mesmo, né? Porque eu acho que se ler em casa e depois trouxer para debate, a coisa funciona melhor. Torna-se mais ágil. Mas eu acho que essa questão é o seguinte: nós temos que estudar. O pessoal tem muito preguiça de estudar, sabe? Eu vejo muito isso, né? Então é complicado. Não é fácil. Meninas, o que vocês têm a dizer? Vocês não têm nada a dizer. A ideia do Fonte é boa. Começarmos a ler, por exemplo, ele falou, o discurso da servidão voluntária, né? Ele até citou esse livro no grupo. Talvez poderia enriquecer mais. Sim, legal. Ok. Eu pensei aqui, viu, depois tentar disponibilizar, não sei, eu não sei muito fazer isso não, sabe? Mas tentar escanear. Qual o livro que é, Mônica? O do Bobbio é O Futuro da Democracia. O Futuro da Democracia. Vê se eu encontrei em PDF. Você encontra não, hein? Pois é, eu tenho ele aqui. Em PDF? Mas será que eu escaneio ele e coloco... Não. É porque, assim, se tiver em PDF, é em parte na internet. Quer ver? Deixa eu ver se tem aqui. Eu tenho meus caminhos, minha filha. Eu acho que esse livro é muito legal. Assim, é um livro... Tem ele PDF aqui, ó. Eu já encontrei ele aqui. E que é muito interessante, na minha opinião, né? Ele faz umas reflexões muito interessantes. Então, acho que é uma leitura que vale a pena. Pois eu acho que se ele está disponível, a gente podia baixar esse livro, ou seguir esse livro, ou seguir outro material, não sei. Aí é uma questão de uma discussão, porque eu não sei como é que o pessoal... Eu não entrei no arquivo hoje, não sei se alguém colocou alguma coisa lá dentro, se não colocou. Eu acho que ninguém entrou, né? Eu enviei o link lá no grupo. Oi? Eu enviei o link do PDF lá no... Só um pouquinho aí, gente. Acho que a Regina estava querendo falar. Fala, Regina. Não, eu não sei se... eu até tirei minha imagem, porque vocês estão mutados, assim. Eu estou ouvindo, está tendo muita interferência, muito ruído, mas eu estou ouvindo. Mas a imagem de vocês está congelada para mim desde o iniciozinho. Eu não sei a minha, né? Eu até tirei minha imagem aí, porque eu falei, vou tirar a imagem para ver se melhora. É a internet. Pois é. Aí, mas você tinha perguntado mais lá atrás, né, o que a gente achava, o que a gente estava pensando. Eu estou ouvindo, viu, Mônica? Estou só ouvindo, pensando aqui, e assim, é desanimador, né? Quando você vê aí, né, esse livro do Bobbio, Mônica, ele é de quando, né? Então, assim, e assim, parece tão atual, né? 97. Pois é, 97, né? Agora, aí você voltou o fonte aqui para mim, mas mutou de novo a imagem, só a imagem. E é tão estranho isso, né? Quando fala de todas essas questões aí, dessa não democracia, né? Essa democracia de fachada que a gente vive, e ele já colocava, né?
já coloca isso em discussão e eu não sei se isso vai mudar, não. Quando você coloca aí, né, você que está aí, parece que é a Gleiciane também, a Mônica teve uma vida dentro do serviço público, né? E quando você relatou aí agora, ainda há pouco, da questão de que as pessoas eram coagidas, né, a fazer uma doação, e não, como agir diante disso, né? Então, assim, o que a gente vê que é tudo uma fachada mesmo, né? A democracia ela é muito bonita. Quando no início da exposição a Mônica abordou a questão das instituições, né? As instituições elas funcionam? Elas funcionam quando, né, se funcionasse, o presidente da Câmara tinha colocado, né, se a gente vivesse numa democracia, tinha colocado o impeachment, né, os mais de 50 pedidos de impeachment do Bolsonaro. Não é o momento, não tem voto suficiente, não interessa, coloca, né? Não tem voto, beleza, coloquei, não teve voto, né? Igual aconteceu quando o Temer colocou, mas não teve voto, não conseguiu, né? Beleza. Então, assim, a gente vai vendo que a mudança é muito lenta, né? É muito lenta, a gente não pode desanimar, ao mesmo tempo que é muito difícil, a gente não pode desanimar, mas é a questão de geração, né? Essas mudanças vão se dando no âmbito de geração mesmo. É muito devagar, né? E essa questão que você colocou aí agora por último, Fonte, do não estudo, né? Das pessoas que não estudam, a apatia está tão grande que ela chega na gente, né? Nós que ansiamos pelas mudanças, que queremos, né? Que queremos a democracia, que queremos os conselhos, né, como a Mônica colocou aí, os conselhos populares, né, a iniciativa popular, mas, ao mesmo tempo, também há uma apatia muito grande, né, como romper com isso, né? Como romper com isso? A gente fala de um grupo, no nosso grupo mesmo, né? Apatia no nosso grupo, você colocou aí do grupo, de um outro grupo que você participa, né, que no frigir dos ovos você leva a proposta de ler um livro, e quem que lê, né, quem realmente lê. Então, a gente começa a ficar desanimado e pensar, pô, que mudança, né? Que mudança eu vou propor e que mudança isso vai ter realmente, se a gente ainda está fazendo muito pouco, né? Então, assim, eu coloco aqui a minha como que fala, a minha meia-culpa aqui, a minha, que eles gostam, a palavra está muito na moda, né, agora, né, da auto, eles pedem muito, né, eles pedem muito para o Lula, para o PT, perdi a palavra aqui agora, né, de você... Autocrítica. Isso, autocrítica. A cabeça ruim, né? O alemão atacando aqui. Eu coloco a minha autocrítica também nessa questão também. Mas por isso que desde o início eu coloquei aqui, eu quero ouvir muito, porque eu estou muito tempo afastada de sala de aula e a gente não estuda quando a gente não está, né? Pois é, mas Regina, uma sala de aula estuda. Regina, então, eu acho que não precisa estar em sala de aula para estudar. Eu acho que a questão toda Sim, claro, mas por isso eu estou falando. Eu estou muito assim, entendeu? Assim,
Estou lendo, eu leio aqui, leio ali, leio autores, releio coisas que eu li há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, né? Mas hoje acaba que a gente fica muito, né, na internet também, né? E acaba que também lê pouco, né? A gente lê pouco. Então, uma proposta de leitura também, eu acho que seria bem interessante de ler, não ler picado, né? Mas fazer uma leitura mesmo. Nós estamos assim, nós fizemos a leitura da necropolítica, né? Como é que é? Esqueci do autor, Bebe, lá da africano, né? A necropolítica, né? Nós lemos a obra toda. E lemos também uma outra obra que é muito interessante, e eu acho que essa é mais interessante ainda, que nós temos a crítica da razão pura, né, de Kant, e um africano aí, um autor africano, escreveu a crítica da razão negra. E ele vai discutir o termo negro, né, como é que surgiu, como é que foi cunhado o termo negro na sociedade, qual o preconceito que já está por trás da palavra negro. Muito interessante. E agora nós estamos lendo 2 livros, um do Henri Lefebvre, que é Hegel, Marx e Nietzsche, O Reino das Sombras. É uma crítica, o Henri Lefebvre faz um apanhado sobre Hegel, a oposição Marx-Hegel, e como é que Nietzsche costura essa oposição Marx-Hegel. Só que é no campo da filosofia, então é um livro difícil, não é um livro fácil, não. Mas é muito interessante, é um livro muito interessante. E para aliviar as discussões, nós estamos lendo 2 simultaneamente. Nós começamos a ler ontem, esse do Etienne Labousse, né? Etienne Labousse, que é o discurso da servidão voluntária. E é um texto pequeno, é um texto... Você lê... Etienne Labousse, né? Excelente o texto. Essa versão, inclusive, que eu disponibilizei lá no grupo, ela é francesa, inglesa, e tem comentário da Mariana Chauí, tem alguns comentários de outros filósofos sobre a obra. É muito bom o texto. E dá para fazer uma reflexão muito interessante. Agora, nós adotamos o fato de ler na tela. Nós abrimos o computador para ler na tela junto. E realmente as coisas começou a andar e a discussão começou a fluir melhor, sabe? Então nós lemos 3, 4, 5 páginas, mas discutimos mais ferrenhamente as páginas. Eu acho que com isso a gente cria mais vínculo com esse estudo, que você se sente participante do grupo, né? Eu acho que isso é importante. Eu não sei se esse é o caminho que nós devemos adotar aqui não, tá? Eu só estou compartilhando com vocês o que nós estamos vivenciando, né? Nós começamos aqui um grupo aqui em Itaúna sobre cultura africana e nós paramos com a pandemia e nós não fomos para frente, mas a gente pode retomar, eu acho que seria possível retomar a qualquer hora, né, Gleice? Né? Verdade. E que é muito bom também, eu acho que é importante essas leituras. Agora, realmente, o que eu percebo é que as pessoas, elas têm dificuldade com leitura, com estudo, sabe? Porque requer uma disciplina, requer um compromisso, e é necessário isso. Até mesmo porque, se nós queremos criar uma consciência de politização, nós temos que partir de qual base? Só do achismo, da opinião, não vai resolver, né? Quais são as propostas, né? O que é possível, digamos assim, quais as possibilidades nós temos dentro do sistema democrático atual, né? Mesmo que seja um pandemônio que está aí, mas quais seriam as possibilidades de saída? Existe algum caminho? Vamos romper com tudo isso, mas romper para onde? Qual a proposta? Então, eu acho que tem que ter essa base, senão não vai em lugar nenhum. Vamos ficar discutindo, e uma hora a pessoa cansa. Né?
Então, é preciso. Foi você, né, Mônica, que falou da criar um núcleo aí socialista, né? Ela levantou no grupo, ninguém respondeu, né? É o que aquele advogado Alisson propõe, né? Eu acho interessante, até mesmo, por exemplo, esses vídeos do Alisson, desse professor de Direito lá da USP, de repente um vídeo desse pode ser uma discussão nossa, né? Pode mesmo, eu acho ele super interessante. Eu acho E a minha ideia mesmo que muita gente não tenha respondido, está indo, viu? Tem alguns amigos que estão aderindo, que estão dispostos a ajudar, e eu estou com muita vontade mesmo de fazer, eu acho que é muito importante fazer, e eu vou fazer. Eu acho que assim, não sei se o socialismo agora, a bandeira socialista, ela vai levantar voo, né? Eu acho que é uma questão que não tem que pensar, mas que a discussão é necessária, entendeu? Eu acho que precisamos de uma discussão, mas uma discussão com fundamento, não de opinião pura e leve, de emoção somente, né? Nós temos que ter uma consciência clara. Mas não é questão de discussão exatamente, Fonte. Eu não sei se você viu o vídeo, mas a proposta básica, né, assim, bem en passant, né, de forma bem genérica, mas é você mostrar na prática para a comunidade que socialismo é solidariedade. Sim, sabe? Socialismo é apoio, socialismo é compartilhar as coisas, entendeu? Então, assim, a ideia é essa, é ir para dentro de uma comunidade periférica e se colocar à disposição para ajudar naquilo que o povo precisa ser ajudado, no que o povo quer ser ajudado, ou para compartilhar as angústias e as ideias e as saídas que o povo tem, né? Então, assim, a única coisa que eu vou fazer, de fato, é alugar uma casa, né? E me colocar, ficar lá à disposição da comunidade, para que a comunidade apresente não só as suas demandas, mas também o que ela tem a oferecer. Pois é, aí vem a questão. Para compartilhar. Mas isso tem um custo, né, Mônica? Isso aí tem um custo aí. Tem um custo. Pois é, aí você. Eu acho que para colocar isso em prática, eu acho isso legal, interessante, mas para colocar isso em prática tem que ter muita consciência de qual caminho vai ser feito. Porque quem vai trazer a demanda é a população local, né? Você não tem como planejar tudo, né? Mas as pessoas que vão estar na frente disso têm que ter consciência de onde quer chegar, ou de qual propósito, qual caminho vai ser percorrido, né? Com clareza, né? E para isso vai ter que requer um pouco de estudo, um pouco de conhecimento nesse nível. Eu acho interessante a ideia. Eu acho que, inclusive, esses vídeos desse professor deveriam ser discutidos, debatidos, sabe? Eu acho que poderia ser feito aqui mesmo, né? Até para clarear algumas ideias, né? Para trazer essas ideias à tona e clareá-las, né? Eu acho que é importante isso. Isso precisa ser feito. Sim, também acho. Legal. Muito bom. Para não ficar só na teoria, entendeu, Mônica? Eu acho que nós temos que partir para a prática. Para a prática, mas assim, vamos fazer o quê, afinal de contas? Porque lembra que o grupo decidiu que uma parte tem que ser prática também, não só teoria? Então, nós temos que começar, então, a buscar caminhos para isso realizar, né? Agora, embora o pessoal não engatou ainda não, né? Na verdade, eu acho que a gente tem que ter consciência de que somos poucos, gente. É muito pouco. A história lá da vanguarda, né? a teoria lá da vanguarda, do vanguardismo, são poucos os que se dispõem a fazer, os que podem fazer, os que querem fazer. Né? Então, assim, se a gente, por exemplo, hoje, nós estamos aqui 4 pessoas. Se a gente for desanimar porque a gente é 4... Não, desanimar nesse sentido não, mano. É questão aqui. Eu sei. Eu não estou falando que você vai desanimar, não, Fonte. Não é isso. Mas eu estou falando assim, que a gente
precisa ter essa consciência de que nós somos poucos, são poucos os que estão dispostos a estudar de verdade, são poucos os que estão dispostos a fazer de verdade, são poucos os que estão dispostos a ouvir, gente, ouvir, porque a gente está precisando ouvir, sabe? Eu acho que são muito poucos as pessoas que estão dispostas a isso, porque não é fácil, nada disso é fácil. Não é fácil fazer, não é fácil ouvir, não é fácil discutir, não é fácil ser democrático, nada disso é fácil. Né? Então, assim, tudo isso dá muito trabalho, e porque dá muito trabalho, são poucas pessoas que estão dispostas a isso. Mas eu acho que a gente tem que ir com quem está disposto, com quem quer, né? Vamos embora, vamos tentar fazer o que a gente der conta. Agora, alguém falar uma coisa aí? Falem aí. Concordo. Pois é, a questão agora é o seguinte, nós temos aí, então, na proposta de Bob, são 3 tipos de democracia, né? Nós partimos do pressuposto que a democracia é algo positivo, né, Mônica? Nós estamos partindo desse pressuposto, né? Eu acho que é. Não, pelo menos partindo desse pressuposto. A questão toda é o seguinte, a democracia que nós temos hoje é uma democracia dentro de um sistema, né, que nós chamamos de sistema capitalista, né, do grande capital, né? Essa democracia, por si só, ela é excludente, né? Então, nos sistemas apresentados pelo Bobbio, a democracia, digamos, a representativa, ela tem um monte de falhas, de contrariedades, né, de não entrega daquilo que ela prometeu, que nós percebemos que ela é camuflada. Então, o Bobbio chega na conclusão dele aí nesse capítulo 1 desse livro, apresentando que a democracia semidireta seria uma alternativa, né, digamos assim, dentro desse sistema. Uma forma de melhorar essa democracia. A questão é, vai resolver o problema? Nos atende? É isso que nós queremos? Ou é uma ruptura? Mas se é uma ruptura, qual é a proposta? Então, nós temos condição de fazer essa ruptura. É justamente isso. Nós estamos envoltos no sistema capitalista, nós pensamos de maneira capitalista, né? Sim. Ô, Fonte, uma outra leitura que eu acho que é super interessante, uma outra discussão muito legal que eu acho, é de um autor que eu nem sei falar o nome dele, mas, pelo que eu sei, é assim, Adam Przeworsk, que ele fala do quê? Da dependência estrutural do Estado capitalista em relação ao capital. Então, na verdade, o que ele vai falar, assim, bem genericamente mesmo? No capitalismo, o Estado será sempre dependente do capital. Por causa da questão da geração de empregos, né? O Estado tem sempre a condição de chantagear os governos, porque se o governo não cede à pressão, né, do capital, ele simplesmente não gera empregos. Tá, e aí o Estado arrebenta, né? Se fode, digamos assim. Eu posso perguntar, isso é traduzido bem grosseiramente o argumento, que é um argumento que eu acho que é muito interessante da gente discutir também. Sugestão, põe isso lá no grupo, por favor, o nome do livro e do autor, porque aí fica mais fácil lá no grupo do Zap. Porque é o seguinte, sim, eu li dois textos essa semana que eu acho que vale a pena depois de discutir, que é justamente essa questão do Estado, a teoria do Estado, o lugar do Estado dentro do sistema capitalista, né? E como é que seria o Estado dentro de uma sociedade socialista, né?
Porque a ideia de Estado, o Estado que nós concebemos hoje, nós pensamos hoje, ele nasceu dentro de um contexto capitalista, né? A teoria do desenvolvimento do Estado se deu justamente dentro de uma lógica capitalista, de acumulação primitiva de capital, lá atrás, da transição do feudalismo para o capitalismo, né? Então, essa noção de Estado que nós temos hoje, ela já está impregnada do capitalismo, né? E aí eu acho que é interessante, porque nós estamos pensando em reforma do sistema estatal, né? E eu acho que é importante ter essas discussões. Aí eu vou compartilhar esses textos também no grupo, e quem puder dar uma olhadinha, para a gente começar a pensar. Eu estou pensando em criar um cronograma de estudos, mas assim, dentro com base em textos mesmo, que a gente possa ler e debater, para não ficar só na opinião, né? Esse autor, esse escritor que a Mônica citou aí, parece que tem um livro que chama Crises da Democracia. E ele deu uma entrevista até interessante aqui na Isto É. Eu vou mandar essa reportagem lá para o grupo. Tá. Eu acho que eu não sei como é que vai ser o futuro, porque ainda não sabe como é que vai ser isso, né? Mas eu acho que essa questão do Estado nós temos que discutir ela com maior clareza. Legal. Eu acho que a gente podia, então, definir, assim, começando aqui, a definir algumas coisas, né? Porque nós também já estamos com bastante tempo. A gente tinha combinado hoje, né? Da gente tentar discutir um programa de estudos e a duração das nossas reuniões, né? Sim. Inicialmente, a gente tinha definido lá que era 1 hora só. Eu acho que 1 hora só é muito pouco. Mas eu acho que podia ser pelo menos 1h30 ou 2 horas. Mas, e no final das contas, né, acho que a prática está demonstrando isso, e acho que é muito difícil a gente fazer uma discussão mais aprofundada, realmente, né, em 50 minutos, 1 hora. Né? Vocês, professores, sabem disso. Realmente é muito complicado. Mas, podia também, Mônica, só um minutinho. Pode falar. Ao invés de ser às 7, se pudesse ser um pouquinho mais, né, igual às 8, entendeu? Porque, igual, por exemplo, hoje eu saí, atrasou, se a gente tem um compromisso à tarde, né, acaba que a gente garra, né, acaba que o dia que sai a gente aproveita para resolver tudo, para não ter que ficar saindo muito. A Gleiciane também. Na verdade, eu acho que em termos de reunião virtual, né, que é o que a gente está fazendo, que a gente pode fazer atualmente, e talvez seja até o que a gente vai fazer no futuro, porque, independente das condições, pode ser uma alternativa, né, para a gente estudar, para a gente conversar. Essa questão virtual acaba se mostrando como uma alternativa mesmo, independente da pandemia. E aí eu acho que 8 horas é um horário legal, porque 8 horas para uma reunião presencial talvez fosse um pouco tarde, né? Porque, sei lá, os deslocamentos, essa coisa toda. Mas para a reunião virtual, eu acho que 8 horas é legal. O que vocês acham? Tranquilo para mim. A questão é que eu sinto necessidade de ter algo palpável para discussão, né? Ter um texto para discutir. Eu sinto essa necessidade. Até um mesmo, subsídio. Eu acho um subsídio importante, até para a gente caminhar numa direção, né? Saber discutir uma direção, eu acho importante, até mesmo para você mudar de direção, você ter de um lugar para outro lugar, para não ficar muito solto, né? Eu acho que nós temos que ter um caminho. Eu não sei se a adoção de um livro seria interessante, mas talvez de artigos. Nós temos alguns artigos muito bons aí. A gente podia compartilhar, fazer um banco e separar isso, né? Eu não sei quem vai fazer isso, mas... na verdade, assim,
eu acho que a gente pode tentar trazer. Já tem um tempo que eu vi isso, era quando eu era professora ainda. Tinha um banco e uma ideia de tipo assim, liberação dos direitos autorais, entendeu? De textos que eram compartilhados, porque os autores consideravam que o que eles queriam era chegar no mundo mesmo e ter suas ideias compartilhadas e discutidas, etc. Muito na questão, na vertente ambiental mesmo da coisa também. E eu acho que tem muita coisa, mas muita coisa mesmo. Eu acho que o que é difícil é a gente tentar organizar isso, né? Mas tem coisa demais, tem. Eu não sei exatamente como é que a gente poderia organizar isso, quem é que teria mais talento para organizar isso. Mas tanto textos, quanto vídeos, quanto livros, tem muita coisa. O que eu fiz foi o seguinte, eu separei uma temática, especificamente eu queria ver, quando eu assisti às palestras do professor Alisson, eu assisti mais de uma, né? Que ele propõe uma teoria socialista, né, o socialismo mesmo, pensar até a partir de Karl Marx, de Lenin, que ele é leninista, né, digamos assim, ele não é trotskista, ele é leninista, mas assim, aí eu fui ler um pouco das obras, até achei todas as obras dele na internet, tá tudo PDF, tá? Então, eu baixei até as obras dele quase todas, tá tudo baixado na minha máquina para compartilhar depois com vocês, né? Pois essas são ótimas para comum alguma coisa. Pois e aí é o seguinte, o que acontece? Eu procurei na internet, através do Google acadêmico, não o Google normal, mas o acadêmico, alternativas dentro do sistema capitalista. E aí encontrei 3 textos muito interessantes, né? Que uma inclusive discute a questão como é que chama, do mercado criativo, como é que fala? Domênico de Masi, o ócio criativo? Não, é da economia criativa. A economia criativa dentro do sistema como alternativa ao capitalismo. A análise bem interessante, apesar de eu não concordar com as coisas, mas eu acho que a ideia não é você só ler o que você concorda, é você ler o que você não concorda para você discutir e debater. Eu acho que é isso interessante. Mas ele está propondo ali uma coisa que ele está vendo um aspecto que eu não tinha visto ainda nessa economia criativa, que eu achei interessante, né? Eu acho que mereceria. É uma leitura fácil, porque um artigo de 10 páginas, é fácil de ler, né? Daria para a gente debater isso num encontro nosso, não precisa mais que um para debater sobre isso, né? E tem um outro texto, que esse já é mais elaborado, onde ele discute justamente as diferenças de social-democracia, democracia social e democracia capitalista de cunho socialista, da terceira via. Então ele põe 3 desenhos destacando as importâncias das instituições nesses 3. Achei bem interessante para uma discussão, para um debate, né? Eu acho que enriquece, entendeu? Eu acho que a gente precisa partir para isso, pegar coisas que vão enriquecer a nossa conversa. Fonte. Oi? Não entendi. Caiu aí? Tá congelando, tá picotando. A internet tá ruim. Mas aí é o seguinte, aí eu acho que a gente tem que discutir sobre isso, que caminho vão seguir, sabe? Senão a coisa não vai caminhar. Sim. Tá. E aí, gente, como que a gente pode fazer para os próximos encontros? O que vocês propõem? O que vocês acham? Eu acho que essa questão do Estado, né, uma tentativa de discussão sobre o Estado, né, nas suas diversas facetas, né, e alguns autores, né, eu acho que é uma questão interessante para a gente começar a discutir também. O que vocês acham? Não, podemos começar por ele.
Mas ele tem que ver seriam os caminhos. Teria algum texto base? Poderia ser um texto de algum autor, você conhece? Pois é, eu acho que a gente tem que começar com, talvez, os clássicos, um pouco dos clássicos, né? Tentando distinguir aí o contrato social, essas coisas, essas ideias básicas, e a gente tentando evoluir, até a gente discutir, por exemplo, essa questão que está colocada pelo Wygotsky, eu não sei se é assim que fala, da dependência do Estado capitalista, e alguns textos que surgiram essa questão da superação mesmo do Estado capitalista, porque eu sei a avaliação de vocês, mas eu estou acreditando e estou enxergando que o capitalismo, né, ele está cada vez mais se esmilinguindo, né, assim, pode ser uma visão, como é que fala, tendenciosa minha, mas eu acho que o capitalismo está se esgotando, né, que a gente precisa achar uma alternativa, mesmo que essa alternativa não seja o Estado socialista, na forma como a gente o configura, o vê, ou aprendeu, né, ou experimentou até hoje, mas a gente precisa encontrar alternativas. Okay. E aí, assim, eu acho que a gente podia começar, assim, tentar fazer essa coisa meio uma linha evolutiva mesmo, meio uma linha do tempo aí, Estado, contrato social, depois social-democracia, né, Estado capitalista, Estado socialista, e vamos tentando ver essas coisas. Tá. E realmente está dentro daquela proposta que você falou, Fonte, que você colocou lá no grupo, né? Aliás, no Drive, né? De ter um liberal do Estado, né? De tentar realmente ter uma visão mais ampla aí sobre a questão do Estado nos diversos panoramas, digamos assim. Tá, ok. Vamos ver isso para daqui 15 dias. Ok? Qualquer coisa, eu vou indicar alguma coisa aí para leitura. Quem sabe a gente vai... alguém abraça a ideia e... Né? Vamos vendo. Não, olha, faz favor. Eu também vou procurar alguma coisa. Aí, talvez, pensando inicialmente, então, nessa questão, primeiro lá dos clássicos, contrato social, etc., umas coisas assim. Vai ser. Que aí vai pegar lá os três grandes teóricos, né, do absolutismo, né, que na realidade são 4, né, o Estado enquanto instituição absolutista, Bossuet e talvez Bossuet é o mais deles, né, o Maquiavel, também um Estado antiético, né, e o Hobbes, né, o Leviatã. São os 3 grandes teóricos, né? Depois viria para o iluminismo, pegaria então Voltaire, Rousseau, Montesquieu e Voltaire, onde teoriza aí já a ideia de Estado dentro da concepção iluminista, né? Legal. Eu gosto muito. Gosto muito do Locke também. Quem? Do Locke? John Locke entraria também. Locke entraria também. Locke é um liberal que eu amo. Mas um liberal que eu amo. Mas é interessante, eu acho que é legal a gente trabalhar um pouco esses clássicos, para depois discutir algo novo, né? Dentro da dimensão agora do século XX, o que o Estado representa, né? Eu acho que é isso, porque assim, a gente partir do agora, né? Eu acho que a gente precisa fundamentar um pouquinho, ir lá, beber na fonte mesmo desses clássicos e tal, tentar entender um pouquinho as teorias
clássicas mesmo, né, originárias, né, dessas questões todas, dessas discussões todas, que eu acho que, né, na hora que eu trouxe, por exemplo, o Aristóteles, né, assim, são pessoas que falaram há séculos e séculos e séculos atrás, mas que trazem questões que, na verdade, estão presentes ainda hoje. Não as coisas de hoje não surgiram. São atemporais mesmo. Então, assim, eu acho que é importante a gente retomar, né, algumas coisas que esses autores falam. Então, talvez seja importante a gente fazer esse caminho aí. Na minha opinião, é. Vocês acham? Ok. Combinado. Pode Também ser, né, procurar alguma coisa também. Regina? Beleza. Então, beleza. Então, combinado. Vou com vocês. Então, tá bom. Então é isso por hoje. Valeu, então, gente. Boa Valeu. noite. Até daqui 15 dias, então. Tchau, tchau. Um abraço para vocês. Tchau. Tchau.